Queridos irmãos, na nossa série Edificarei a Minha Igreja, nessa primeira temporada que é a Igreja em Jerusalém, nós estamos sempre enfatizando dois aspectos da igreja, daquela igreja que surge em Atos dos Apóstolos e que, embora tenha suas origens desde o povo da aliança na antiga aliança, desde o povo de Deus na antiga aliança, obviamente que a partir do derramamento do Espírito surge organicamente diante de todos. Os dois aspectos têm sido sempre a expansão da igreja e a vida da igreja. Se você der uma olhadinha desde o início desta série, nós estamos chegando hoje ao nosso episódio número 13 e 14 à noite, você verá que nos 12 primeiros episódios, ou a expansão da igreja, na medida em que ela evangelizava e muitas vezes multiplicava o número dos seus membros, ou a vida da igreja, como ela vivia em comunhão, apego à palavra, oração, são esses dois aspectos que normalmente nós temos enfatizado. Mas os irmãos se recordam que na primeira mensagem que eu preguei sobre essa série, eu falei que era como se nós pegássemos retas paralelas, faixas paralelas de uma grande rodovia, em que a igreja vai trafegando paralelamente em coisas, em aspectos, em circunstâncias que ora enfatizavam, como nós temos enfatizado a expansão, ora enfatizavam, como nós temos enfatizado a vida da igreja. Mas há um aspecto que pela primeira vez, eu diria talvez a segunda vez, fica muito claro que a igreja também se expandia, que é no aspecto da sua organização. Você deve estar pensando, em que sentido, pastor? No sentido institucional, dela ser uma igreja que tenha nome, que tenha CNPJ, endereço, estatutos, regimentos? Não ainda. Isso ao longo de 2000 anos vai evoluindo até chegarmos na situação de hoje, em que temos que atender inclusive exigências do Estado para que sejamos uma organização não apenas espiritual, mas também social. Mas eu falo daquelas primeiras decisões que a igreja vai tomando no início dela, na medida em que as coisas vão sendo exigidas, que a igreja vai crescendo, situações vão aparecendo e ela precisa se organizar para dar resposta a essas demandas que aparecem. Eu falei primeira e depois corrigi segunda vez, porque você recorda que logo no início da descrição de Lucas no livro de Atos, foi preciso uma providência, foi necessário uma providência daquela igreja, quando ela supriu o 12º apóstolo com Matias, e isso está descrito em Atos capítulo 1. Naquela ocasião, conforme nós vimos, os apóstolos e a comunidade daqueles apenas 120 discípulos tomam a providência para que, com a ausência de Judas Iscariotes, o traidor, o colégio apostólico ficasse completo e escolhe então Matias. Desde lá, nós o que vemos é os apóstolos e apenas os apóstolos, como a liderança dessa igreja, pregando, servindo, abençoando, comungando com o povo, testemunhando e, obviamente, também recebendo as represálias do sistema, como nós vimos nas 2 semanas anteriores, quando eles são presos, quando eles são açoitados, quando eles são ameaçados de morte por pregar o Evangelho. Com exceção de figuras como Barnabé, que é mencionado, por exemplo, nós não vemos nenhuma outra pessoa, nenhuma outra circunstância que dê a impressão, que dê a indicação que a igreja já precisava de uma organização maior, que fosse além dos apóstolos, que completasse a obra dos apóstolos. Mas se você parar um pouquinho, você verá que a última vez que uma estatística é trazida por Lucas no livro de Atos, nós encontramos uma igreja que já tem 5.000 membros. No último retrato, na última fotografia, nem mesmo essa estatística é trazida, dando a entender que a contagem já tinha se perdido. Agora, para um pouquinho e veja, nós somos uma igreja de cerca de 700 membros, no nosso hall de membros comungantes e membros não comungantes. Você imaginaria uma igreja de 5.000, talvez mais do que isso, sem a existência de liderança na igreja, além dos apóstolos? Quem tomaria conta
das coisas que normalmente acontecem numa igreja, o louvor, o culto, a ação social, a formação da educação cristã para crianças e adultos, que obviamente em qualquer lugar, em qualquer época é necessário. Perceba que é natural então que a gente se pergunte, mas como é que essa igreja se organizava? Como é que era essa igreja no dia a dia? Quem fazia o quê? Como essas pessoas eram escolhidas? Qual era a divisão de funções, de atribuições, de atividades dessa igreja? Essa igreja era uma igreja organizada, era uma igreja desorganizada? Os apóstolos faziam tudo e acabavam por não fazer nada, porque não dariam conta, certamente, 12 homens, para cuidar de mais de 5.000 pessoas, e a grande maioria deles formada por gente nova convertida. Certamente em algum momento você perguntou assim, como foi que essa igreja no início se organizou? É verdade que ela não tinha um templo, ela ainda usava o templo de Herodes, o templo onde grande parte dos fatos que nós pregamos até agora aconteceu. No entanto, independentemente de ter ou não patrimônio, ela tinha vida, uma vida dinâmica. As fotografias tiradas por Lucas até então mostram uma igreja em plena atividade. E quando tem atividade, se não houver organização, vira caos. E é justamente hoje que nós vamos ver um segundo momento em que Lucas coloca o seu olhar sobre aquela igreja e trata de como aquela igreja se organizou nos seus primórdios. E ela é forçada a se organizar, entre aspas, por uma circunstância. Eu convido você para entender sobre isso em Atos capítulo 6, para você abrir a sua Bíblia e entender como essa igreja se organizou no início a partir de uma demanda que era extremamente necessária que fosse atendida. O tema da nossa mensagem de hoje, nesse 13º episódio, é Habemos Diáconos, porque é nesse momento em que a igreja é retratada no Evangelho, no livro de Atos, a formação dos primeiros diáconos da igreja, e como nós veremos, com uma finalidade, com uma função bem específica. Abra, portanto, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1, não somente você que está aqui, mas também você que nos assiste pelos canais oficiais da IP Tambaú. Diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia assim a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que Deus abençoe a sua palavra lida, é o que nós desejamos, convidando você ainda a orar nesse momento, para recebermos a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e Te adoramos, ó Pai, por saber que a Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito,
é suficiente em si mesma, meramente pela sua leitura, para falar ao nosso coração. Mas aprove a ti escolher homens para expor a tua palavra, e eu estou entre eles. E sinto um privilégio, um peso muito grande, de pecador como meus irmãos que estão aqui, falho e imperfeito como todos eles, abrir a minha boca para falar da tua palavra, falar de ti. Ó Deus, santifica os meus lábios, santifica o meu coração, para que eles sejam canais abençoados, ó Pai, ungidos pela tua graça para ministrar ao teu povo. Abre o nosso entendimento, tanto de mim que vou falar, como dos que vão ouvir aqui, onde eles estiverem, e depois também, para que essa mensagem que é tua, eterna palavra, palavra do Senhor, seja palavra para nós nesta manhã, pois é assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, é perceptível a situação, embora não precisa no tempo nem no espaço, não diz quando isso aconteceu, diz apenas hora naqueles dias, não diz onde eles estavam reunidos, mas em dado momento um conflito se instalou naquela igreja, aquela igreja que vivia em paz, vivia em harmonia, que os irmãos chegavam a vender aquilo que tinham quando alguém tinha necessidade, para dividir com quem tinha necessidade essa que era premente, particularmente por um segmento, ou num segmento da igreja, que eram das viúvas. A teologia da lei de Moisés no Antigo Testamento dizia que viúvas e órfãos deveriam ser assistidos pelo povo da aliança. Quem ficava viúvo naquela época em que não havia seguridade social, aquela mulher ficava absolutamente desamparada. Há relatos bíblicos, um livro inteiro, como por exemplo o livro de Ruth, que demonstra a necessidade de que o povo de Deus amparasse aquela mulher, que costumeiramente não trabalhava à época e, consequentemente, viúva, não tinha como subsistir. Ao mesmo tempo, também aqueles que ficavam órfãos, ficavam desamparados e muitas vezes também não tinham com que viver. Daí a lei de Moisés prescreve que o povo do Senhor separe parte de suas ofertas para a manutenção das viúvas e dos órfãos. Esse costume, essa tradição, esse mandamento não é revogado na nova aliança. E você percebe que nesse momento havia necessidade. O texto diz que havia uma distribuição diária, provavelmente se referindo à comida, subsistência, que diariamente as pessoas iam buscar aos pés dos apóstolos, porque aos pés dos apóstolos, homens como Barnabé e toda aquela comunidade depositavam ofertas. Era tudo centralizado nos apóstolos, que recebiam as ofertas e distribuíam as ofertas. Mas nesse segmento não era homogêneo, não eram todos iguais, todos da mesma origem. Havia viúvas de muitos daqueles discípulos que tinham vindo de outros lugares que não Jerusalém, que tinham se convertido no dia de Pentecostes ou nos dias subsequentes, nas semanas e meses subsequentes, e haviam se instalado em Jerusalém, fora das suas regiões de origem, e que eram regiões onde o hebraico, o aramaico, não era a religião, não era a língua oficial. Gente de todo o império, que naquela época, para se comunicar nas várias regiões, tinha uma língua em comum, não era o latim ainda, que era uma língua mais oficial do império, dos documentos do império, não era o hebraico ainda, ou melhor, já não era mais o hebraico, porque eles tinham saído da região da Judéia, de Jerusalém, eles tinham adotado o grego koiné, o grego comum, o grego no nível da rua, aquele grego que não era o grego clássico dos grandes filósofos, mas que permitia que pessoas que tinham a primeira língua, sendo outra qualquer, pudessem aprendendo se comunicar, fazer negócio, fazer as transações normais do dia a dia. Essas mulheres eram chamadas de viúvas helenistas, de onde vem a ideia de cultura helênica, de cultura grega. Elas eram estrangeiras, portanto, em Jerusalém. E junto a elas havia viúvas e órfãos que, ao contrário delas, faziam parte da terra, eram os nativos. Nunca tinham saído de Jerusalém, falavam hebraico, falavam aramaico, eram daquela região, tinham as suas casas ali, suas propriedades ali,
eventualmente tinham ficado viúvas, destituídas de toda riqueza, mas tinham, obviamente, por uma questão natural, ligações mais profundas com aqueles discípulos e originais do cristianismo, com aqueles apóstolos originais do cristianismo. E então diz o texto no versículo 1, houve uma murmuração, uma reclamação dos chamados helenistas contra os chamados hebreus. E a razão é porque, aparentemente, as viúvas dos helenistas, dos estrangeiros na terra, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Não se sabe exatamente o que aconteceu aqui, se elas tinham um dia que não tinha comida para elas e só tinha para as viúvas dos hebreus, se a quantidade que elas recebiam era menor do que a quantidade das viúvas hebreias. Não se sabia, mas se sabia que aqui criou-se um problema. E é curioso, porque quando a Bíblia diz que alguma coisa não está indo bem, ela o faz para demonstrar para nós qual foi a solução que foi dada, se corretamente diante de Deus ou não. E como nós iremos ver, houve uma solução dada a um problema. A Bíblia não esconde os problemas do povo dela, do povo de Deus, debaixo do tapete. Eu já afirmei que uma das provas maiores de que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato de que ela não tem uma narrativa chapa branca. Ela não esconde os defeitos dos seus heróis da fé, ela não esconde os problemas da comunidade do povo de Deus, pelo contrário, ela salienta, e ao salientar mostra como, de acordo com Deus, a solução foi dada e foi a melhor, ou, se não foi dada de acordo com Deus, como ela foi ruim e precisaria ser outra. O texto diz que a solução foi dada por quem deveria ser dada. A liderança daquela igreja, o fundamento daquela igreja, posto sobre a pedra angular que é Jesus Cristo, estava nas costas e na responsabilidade dos apóstolos. Então diz o texto no verso 12, que os apóstolos não convidaram, eles convocaram, com a autoridade apostólica que eles tinham, toda a comunidade dos discípulos daquela época. Sabe-se lá quantos responderam à convocação, mas certamente em número suficiente para que os apóstolos apresentassem o problema e a solução. E ao apresentarem o problema e a solução, eles vão além da questão em si. E é isso que me chama mais atenção, porque quando eles percebem que havia um problema para além da questão prática, de estar faltando para as viúvas helenistas, ou elas estarem sendo negligenciadas, eles de fato colocam o ponto nos is, ou seja, eles entendem qual é a causa original do problema. Veja que eles colocam assim: irmãos, não é razoável, veja o verso 2, não é sensato, não faz sentido que nós abandonemos, nós os apóstolos, abandonemos a palavra de Deus. A outra tradução diz, negligenciemos a palavra de Deus, dividindo o nosso tempo para servir as mesas. A ideia de servir as mesas dá a entender a ideia de compartilhar a comida, de fazer aquela ação que era necessária com aquelas viúvas. Então eles dizem assim, olha, o problema não é que elas estão sendo negligenciadas, porque certamente haveria comida para todo mundo. É que a gestão daquela comida para todo mundo precisaria ser uma gestão que nos envolveria como apóstolos que somos, e o nosso envolvimento como apóstolos faria com que o tempo dividido nos tirasse daquilo para o qual Deus nos chamou, que é a palavra de Deus, a docência, a doutrinação, a proclamação da palavra de Deus como apóstolos do Senhor. Veja que eles superam a questão prática, de como resolver a questão, eles vão além e dizem, o problema é o seguinte, que a solução tem que passar por uma preservação da vocação apostólica, por uma preservação daquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, separando daquilo que outros eventualmente possam fazer, por mandato também de Deus, para que não sejamos negligentes com aquilo que Deus nos mandou fazer, tentando fazer o que Deus mandou a gente fazer e deixando de fazer porque teremos que fazer algo além daquilo que Deus mandou a gente fazer.
A liderança de uma igreja percebe coisas que nem sempre a comunidade percebe. A liderança da igreja tem a responsabilidade, seja essa igreja apostólica, seja esta denominação, esta comunidade local, de perceber para além dos problemas em si, daqueles que qualquer um vê. Por isso, a palavra de Deus diz que esses apóstolos e depois os presbíteros que são eleitos, são como episcopos, de onde vem a ideia episcopal, que é a tradução da palavra bispos, aqueles que supervisionam o rebanho, olhando de cima. Scopos é visão, epi, de cima, visão de cima, altaneira, supervisionando o rebanho e percebendo as coisas que nem sempre no nível horizontal, quando nós estamos olhando uns para os outros, nós percebemos. Os apóstolos entenderam esta missão divina e diante do problema que estava colocado, eles então trazem uma solução que vai para além do problema, porque eles dizem assim: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra, este é o risco, esta é a premissa, esta é a condição para qualquer solução, que não abandonemos a palavra para fazer o serviço das mesas. E aqui a questão não era nada a ver com hierarquia, como nós iremos ver posteriormente. As exigências e os critérios da escolha daqueles homens que iriam servir às mesas eram exigências tão altas quanto aqueles apóstolos e presbíteros futuramente. Eles também são ministros, eles também têm que ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, mesmo que seja para fazer algo que aparentemente não seria tão superior quanto a palavra, ou ministrar a palavra, ou orar pelo povo. A questão, portanto, não é hierárquica, a questão é vocacional. Para qual missão Deus chamou quem? E como esta pessoa pode cumpri-la na sua totalidade? Diante da situação, então, eles propõem, e eu gostaria de chamar a sua atenção, porque você vai encontrar aqui os mesmos elementos que nos guiam hoje, 20 séculos depois, quando devemos escolher os nossos líderes numa igreja como a Tambaú. Você vai perceber o mesmo modus operandi, o mesmo regimento interno que acontece aqui em Atos capítulo 6. Porque os apóstolos, diante do problema, diz a seguinte: não somos nós que vamos escolher, não somos nós os apóstolos, não somos nós os pastores, não somos nós os presbíteros, mas escolhei dentre vós, olha aí o texto no versículo 3, escolhei dentre vós. E aí eles colocam as condições, por serem condições que eles percebem como liderança da igreja, que são condições sine qua non para que aqueles homens sejam escolhidos. Critérios: escolhei segundo os critérios que nós vamos colocar, e os critérios é que sejam 7 homens. Todos nós sabemos como o número 7 é um número simbólico na Escritura, representando perfeição. Poderiam ser 10, 9, 8, 13. A escolha de 7 homens faz com que eles sejam distintos dos 12 apóstolos, mas também mostram, de alguma maneira, uma formação inicial que deve ser perfeita, por ser justamente a primeira formação de diáconos, ou como alguns comentaristas gostam de chamar, de protodiáconos. Escolhei dentre vós, então, 7 homens. O fato de não termos diaconisas, não termos presbíteras, não termos apóstolas, não termos pastoras, decorrem não do fato de que nós não entendamos que a sociedade mudou e há competência em mulheres para dirigir, inclusive, nações e países, mas é porque nós somos vinculados ao que a Escritura Sagrada ensina, e quando a Escritura Sagrada diz que deve escolher 7 homens, é porque há alguma razão para isso, é porque eles remetem àquelas mesmas escolhas de homens desde a criação, quando Deus escolhe Adão para liderar a sua família, e depois os sumos sacerdotes, e depois os reis, e depois os profetas, todos eles representando a ordem da criação, a autoridade que Deus tem sobre o homem e o homem sobre a sua família e sobre a sociedade.
Não tem a ver absolutamente com superioridade ou inferioridade, competência ou incompetência, mas com vocação. Do mesmo jeito que seria estranho que aqueles apóstolos deixassem a palavra e a oração para servir às mesas, seria estranho que eles abrissem mão desta vocação masculina que Deus deu aos homens desde a antiga aliança para atribuí-las a mulheres, que terão ao longo de 2000 anos da história da igreja funções maravilhosas, exercidas por mulheres maravilhosas, inclusive nos dias de hoje. Mas eles deveriam ser 7 homens, escolhidos pela comunidade, convocada pelos apóstolos, segundo os critérios que os apóstolos colocaram, e que eram os seguintes: eles precisavam ser homens de boa reputação, de bom testemunho, eles precisavam ser homens cheios do Espírito e de sabedoria. É curioso que alguém poderia perguntar, mas que tão grande critério é esse, que tão rigoroso critério é esse, para simplesmente entregar uma cesta básica? Ora, o problema não era entregar a cesta básica, mas era fazê-lo de maneira espiritual, irmãos. Porque todas as coisas no povo de Deus, todas as coisas na igreja de Deus, precisam ser feitas de maneira espiritual. E de maneira espiritual significa movido pelo Espírito e com sabedoria de Deus. Alguém que coloca uma cadeira, que recebe alguém à porta, que cuida da sonoplastia, que cuida da projeção, que cuida do departamento infantil, da limpeza, faz um trabalho tão espiritual quanto esse que eu estou fazendo aqui diante de vocês no púlpito. Porque é espiritual, feito para um Deus que é Espírito, que recebe um culto que somente é dado a Ele, e glorifica o seu nome quando é em verdade e em Espírito. Portanto, qualquer obra que for feita para Deus precisa de critérios de homens e de mulheres, quando é o caso, que sejam espirituais, que tenham boa reputação, significa testemunho interno daqueles que o conhecem no dia a dia na igreja, e testemunho externo daqueles que vivem com ele na sociedade, para que não sirvam de vergonha, de constrangimento, de mau testemunho para o Evangelho e para a igreja de Jesus Cristo. A eles, os apóstolos encarregariam um serviço, e é aqui que a palavra diaconia aparece, porque diaconia é a palavra que traduz o termo aqui, quando ele diz: e nós os encarregaremos deste serviço. É como se os apóstolos estivessem dizendo: e nós daremos a ele o serviço diaconal, o serviço de diácono. Se você vai ao longo da história, você vai perceber que o serviço diaconal é um serviço que envolve esta dimensão filantrópica, fraternal, de amor ao próximo de maneira concreta, suprindo as suas necessidades, e que com a evolução acaba assumindo aquilo que parte dos levitas do Antigo Testamento faziam, que era tomar conta de todas as instalações, da gestão financeira, da gestão material da igreja de Jesus Cristo, assim como levitas faziam. Quem tem a ideia, muitas vezes disseminada, que levita é quem canta no culto, está equivocado. Levitas no Antigo Testamento não apenas louvavam a Deus, mas carregavam nas costas todo aquele tabernáculo que era montado e desmontado, que cuidavam de toda a parte operacional da igreja. Aqui nós encontramos diáconos que vão agora exercer funções semelhantes àqueles levitas. Eles dizem então que eles escolham, que sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito, veja o verso 3, de sabedoria, aos quais eles, apóstolos, encarregariam desse serviço. Para quê? No verso 4, para que quanto a nós nos consagraremos, nos dediquemos exclusivamente à oração, não apenas privada, mas pública, no culto,
e também ao ministério da palavra. E dentro desse termo genérico ministério da palavra, envolve a docência, o ensino, a proclamação, a evangelização e assim por diante. Veja que uma situação que começa com uma demanda e uma queixa é devidamente interpretada e qualificada pelos apóstolos, que entendem qual é a questão por trás do problema prático, direcionam a comunidade, como toda liderança deve fazer, para que a comunidade assuma o encargo de decidir dentro dela, quem seriam aquelas pessoas que iriam solucionar na prática o problema. Estabelece para essa comunidade critérios para que ela possa entender quem deve escolher, quem não deve escolher. E já dizem qual vai ser a missão. Nós os encarregaremos desse serviço para que nós possamos continuar consagrando e dedicando a nossa vida para a oração e para a palavra. Até aqui nós encontramos os apóstolos abordando o problema, qualificando o problema, direcionando a comunidade para a solução do problema. A partir do verso 5, Lucas vai descrever então como é que foi a reação e a ação daquela comunidade. Diz que o parecer, veja aí no verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e então quem elegeu? A comunidade elegeu, como acontece em todas as eleições de uma igreja realmente séria, seja ela o nome que tiver, onde o povo reunido, quando reunido, Deus manifesta a sua vontade pela escolha do povo. Como diz a nossa teologia, o povo reconhece a escolha de Deus e, ao escolher, estabelece a vontade que Deus já tinha estabelecido desde toda a eternidade, porque Deus está supervisionando todo o processo. E aí diz o texto que eles elegeram esses homens. E então surgem os nomes dos primeiros diáconos da igreja cristã, desde o início e até hoje. Eu fico imaginando quantos diáconos, em 2000 anos da história, poderiam ser arrolados em todas as igrejas cristãs, em todos os lugares, durante esses 20 séculos. Milhões, sem dúvida alguma. Porque toda a igreja precisa desse serviço, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Mas esses aqui são nomeados, e eles são nomeados por duas razões. Dois deles, que são os dois primeiros a ser citados, vão posteriormente ter um papel destacado na narrativa de Lucas. Um deles, Estevão, se tornará o primeiro mártir, logo depois, hoje à noite, eu já vou falar sobre ele. E o segundo se tornará um grande evangelista, Filipe. E como você perceberá, isso não é impedimento para que eles, mesmo trabalhando na prática operacional que eles tinham que fazer, que eles entendessem, como todos nós devemos entender, que proclamar o Evangelho e testemunhar o Evangelho vai além das funções que nós exercemos na igreja. Não é dado a alguns apenas, mas a todos. Como eu costumo dizer, é como se todos nós fôssemos médicos clínicos gerais e alguns de nós fizessem alguma especialização. E quando você vai a um médico, você espera que, seja ou não aquela especialidade, ele tenha condição de fazer aquilo que minimamente o médico pode fazer e precisa fazer. Assim como quando você olha para si mesmo e para outros como cristãos, o mínimo que alguém se pode perceber como responsável por, é responsável por testemunhar e pregar o Evangelho. Alguns, no entanto, Deus chama para evangelistas, para pastores e mestres, e esses são os especialistas que Deus separou para tal. O texto diz que eles então escolheram Estevão, que fazem questão de designar como um homem, ou que Lucas faz questão de registrar como um homem, veja aí no verso 5, cheio de fé e do Espírito Santo, justamente aquilo que estava descrito no versículo anterior.
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Antioquia da Síria depois vai se tornar uma grande igreja. Nós vamos chegar lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Tendo eles escolhidos, diz o texto no verso 6, que eles apresentaram aqueles homens, eis aqui os escolhidos, perante os apóstolos, e então acontece aquilo que nós chamamos de investidura e ordenação, ou melhor dizendo, ordenação e investidura, que é o que acontece quando diáconos ainda hoje são eleitos, quando presbíteros ainda hoje são eleitos, quando pastores ainda hoje são eleitos. A ordenação significa dar a autoridade para que alguém exerça determinada vocação. É o reconhecimento pelo voto do povo e pela chancela daquelas autoridades eclesiásticas que estão dirigindo aquela eleição, que aquela pessoa foi autorizada pela igreja, mas acima de tudo autorizada por Deus por intermédio da igreja. E ao fazer isso, nós o investimos, damos posse e dizemos: podem fazer. A autoridade na Bíblia Sagrada pressupõe dois aspectos: a capacidade para fazer algo e a autorização para fazer algo. Uma pessoa que tem autoridade, seja para o que for, para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono, para exercer uma função de liderança, significa que ela foi capacitada por Deus, e o povo de Deus reconheceu isso quando elegeu, e foi autorizada a fazer isso por um mandato ou para a vida toda. E é isso que acontece com aqueles homens. Diz o verso 6, que ao serem apresentados perante os apóstolos, eles, orando, impuseram as mãos, que é um gesto simbólico de revestimento de autoridade. Quando alguém colocava a mão, desde aquele pai sobre a criança, significava o reconhecimento da autoridade do inferior sobre o superior. Os diáconos são autorizados pelos apóstolos e ali eles passam a exercer o diaconato. Lucas encerra essa parte, antes de entrar na história de Estevão, que vai ser no verso de número 8, dizendo assim: crescia a palavra. E é curioso, porque veja, muita gente associa que a igreja não cresce se ela for muito organizada. Sim, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu não tenho problema com a fé cristã, eu não tenho problema com o cristianismo, eu não tenho problema com Jesus Cristo, o meu problema é com a igreja organizada. E aí eu brincando disse assim: então procura uma bem desorganizada que vai ser bênção para você. Porque na cabeça da pessoa, se alguém coloca ordem, se autoridades são estabelecidas, se vínculos de obediência e confiança e de autoridade sobre as pessoas é estabelecido, então se perde a espiritualidade, porque muitos imaginam que espiritualidade é espontaneidade, mas não se perde a espontaneidade quando você organiza as coisas, porque o nosso Deus, segundo a sua palavra, é um Deus que gosta de fazer todas as coisas com ordem e decência. Ele estabelece autoridades desde o início. E o grande problema do homem, desde o início, foi a insurgência, a rebeldia contra a autoridade. Lembra, lá no começo, no Éden, eles quebraram o princípio da autoridade pela desobediência, quando comeram do único fruto que lhes era vedado comer. E fizeram isso por soberba, por autossuficiência, por não reconhecimento da autoridade. E desde lá, o restabelecimento da autoridade de Deus sobre o homem é o grande desafio, porque o nosso coração tende a ser rebelde, e se há alguma coisa que floresce, ou algum espaço em que floresce a rebeldia, é no espaço da desorganização, quando cada um faz o que quer, quando não há ordem, quando não há decência, quando não há obediência, quando não há respeito por aquele que Deus constituiu, por aqueles que Deus constituiu sobre nós. Não importa a idade. Primeira vez que eu pastoreei, eu era o membro do conselho
mais jovem. Havia presbíteros no conselho que tinham idade de ser meu avô, na igreja presbiteriana de Manaíra, hoje igreja presbiteriana Memorial. Mais recentemente é que eu fui me tornando o membro do conselho mais velho, porque também fui envelhecendo. Mas no início, eu me lembro que o primeiro presbítero que me recebeu na primeira igreja que eu pastoreei, me chamou de pastorzinho, com 21 anos e pouco, lá em Campina Grande. No entanto, havia um princípio de autoridade. Quem era responsável por aquele rebanho era eu, com 20 e poucos anos, cometendo todas as tolices de um menino de 21 anos, com licença daqueles que têm 21 anos agora. E precisando algumas vezes ser aconselhado pelos presbíteros mais velhos, ser corrigido pelos presbíteros mais velhos. Mas havia um princípio, e há um princípio de autoridade. Quando nós ordenamos um jovem diácono, um jovem presbítero na igreja de Tambaú ou em qualquer outra igreja, nós não olhamos simplesmente para que eles tenham idade X, Y, Z, mas que eles sejam maduros na fé, homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios de fé, comprometidos com o Senhor, de bom testemunho, porque naturalmente eles vão crescer e amadurecer no ministério. Assim é com diáconos, pastores, presbíteros. E quando nós fazemos aquelas perguntas regulamentares, viramos os diáconos, presbíteros para a comunidade, e solicitamos que a comunidade solenemente prometa diante de Deus obedecer àquelas autoridades quando você se torna membro da igreja. E a última pergunta que eu lhe faço é: você reconhece as autoridades como legitimamente constituídas por Deus nesta igreja? E enquanto, veja, a única cláusula excludente é: enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras, dar a elas a honra devida e obedecer às suas orientações. Porque se elas não forem obedientes à palavra de Deus, você está excluído. Você pode fazer o que quiser, desobedeça ao pastor Robson quando ele não ensinar a verdadeira doutrina. Mas enquanto ele for obediente à verdadeira doutrina, os presbíteros e os diáconos, é necessário que esse princípio de autoridade seja estabelecido. Daí a razão porque diz o texto que depois de apresentarem perante os apóstolos, eles orando lhe impuseram as mãos. E o comentário que Lucas faz é: enquanto a igreja se organizava, a obra não diminuía, a obra aumentava, porque crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E aí ele coloca um detalhe importantíssimo, para a gente compreender como a expansão do Evangelho ia alcançando todas as camadas da sociedade. Porque até então, talvez alguém pensasse assim: não, eram os excluídos da religião, aqueles que normalmente se sentem na franja da religião oficial, que no caso ali é do judaísmo. Mas aqui eles dizem: não, muitíssimos, são muitos mesmo, muitos de muitos, vários, muitos, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então nós começamos a entrar aqui e ver como o Evangelho havia alcançado até mesmo a classe sacerdotal do judaísmo da época. E esse comentário é importante, sabe por quê? Porque no versículo seguinte, a partir do verso de número 8, e durante todo o capítulo 7, que nós vamos expor hoje à noite, você vai perceber o grande problema que houve de um desses diáconos, Estevão, com a classe sacerdotal que até então representava o sistema político-religioso do judaísmo do primeiro século. O mesmo que tinha matado Jesus, aprisionado Pedro, aprisionado João e os açoitado, proibindo de pregar o Evangelho. Por isso que esse versículo 7 é como se fosse uma dobradiça na narrativa. Uma dobradiça serve para a gente abrir uma porta, sair de um ambiente e atravessar por outro. Esse versículo 7 é uma dobradiça que traz a história de como os diáconos foram eleitos e abre a história do que vai acontecer com Estevão. Que lições, queridos irmãos, nós podemos tirar, portanto, dessa história aqui? A primeira é que não existe nenhuma relação de exclusão, de inadequação, não existe nenhum impeditivo a que as coisas sejam organizadas para que elas sejam espirituais. Pelo contrário,
na medida em que elas precisarem ser organizadas, desde que elas não sejam burocráticas, porque existe uma diferença entre organização e burocracia, e por isso aqueles homens precisavam ter sabedoria, e sabedoria é a inteligência prática dada por Deus. É quando você aplica o que é certo ao caso concreto. Imagine uma fila enorme de viúvas, precisando comer, e aqueles diáconos ali com aquela cesta básica, ou que fosse uma refeição preparada, e de repente, sem sabedoria, um dizer assim: não, espera um pouquinho, porque a senhora pode esperar para o dia seguinte. Não, não pode, tem que ser hoje. Não, a senhora trouxe o seu cartãozinho. Não, não tem cartãozinho, a pessoa está com fome, ela é viúva, é reconhecida pela comunidade. Eu não posso burocratizar, eu preciso organizar. A organização não atrapalha a espiritualidade. A organização permite que a espiritualidade seja eficaz. Um culto que nós fizéssemos hoje pela manhã, que não tivesse quem dirigisse, o texto que vai ser lido, a pregação e a sequência da palavra, uma liturgia clara, que de repente eu chegasse aqui e dissesse, caso não fosse esse, se não fosse esse o caso, irmãos, é o seguinte, o que vocês querem que eu pregue hoje aí? Tem alguém aqui que quer dar uma palavra? O pessoal não ensaiasse, de repente disse assim, vamos cantar aquela música? Como é que seria? Se de repente a gente dissesse assim, não, domingo que vem o culto pode começar às 9, às 10 ou às 11. Você chega às 9 e de repente qualquer hora que começar, começa. Não tem problema. Não, a gente vai colocar criança pequena junto com criança grande, lá na escola bíblica, um sabe escrever, outro não. Veja, a vida é organizada, a espiritualidade precisa ser organizada. Espiritualidade e organização não são excludentes. Espontaneidade não tem nada a ver com garantia de espiritualidade. Você pode ser organizado e espontâneo. Você pode ser espiritual e organizado. E essas três coisas não excluem uma outra. Segunda lição é que perceba aqui que a organização da igreja, ela é a resposta a uma demanda real. O que é que caracteriza a burocracia? A burocracia, que é o oposto da organização, é quando eu crio a regra sem ter o problema. Ou eu crio uma regra que prejudica a solução do problema. Aqui eles tiveram um problema primeiro, e a resposta da igreja foi organizar aquilo que precisava ser organizado. Eles não criaram uma estrutura só pelo prazer da estrutura, eles não criaram uma coisa inchada, grande, com um bocado de funcionário, com um bocado de gente, com o chefe do chefe do chefe do chefe, 7, 8 hierarquias para resolver um problema. Não. Qual era o problema? Era esse, eles trouxeram uma solução prática a partir do problema, mas principalmente a partir da compreensão mais profunda do problema. Porque quando você ataca o problema pelo que ele se apresenta diante de você, sem compreender o que está por trás, você pode trazer uma solução falsa. Qual seria a solução falsa? Só, irmãos, é o seguinte, nós somos 12 apóstolos, então nós vamos fazer o seguinte, quantas viúvas tem aqui? Não, tem 1.200 viúvas. Ok. Então cada um dos apóstolos vai ficar responsável por 100 viúvas da igreja. Veja, a igreja naquela época chegou a ter 5.000 pessoas. É o último número que a gente tem. Então cada apóstolo, para ninguém ficar sobrecarregado, Pedro, você fica com 100, João, você fica com 100, Tiago, você fica com João, Bartolomeu, 100, assim por diante. Agora você imagine, todos os dias, esses apóstolos, além de pregar, além de orar com o povo, além de pregar, além de evangelizar, além de dirigir a igreja, ficar responsável por alimentar 100 viúvas. Seria absolutamente impraticável. Em algum momento eles teriam que não ter tanto tempo para preparar aquilo que será ministrado, não ter tanto tempo para orar, não tem tanto tempo para cuidar e ouvir das pessoas, porque estarão encarregados da distribuição das mesas. Esse seria um problema mal compreendido e mal solucionado. Mas o que eles fazem? Eles vêm além.
Todo problema apresenta-se para nós com uma face, mas procure compreender o que está por trás do problema, especialmente na igreja. Procure olhar, e a quem cabe isso? A liderança da igreja. E é uma coisa solitária, viu, meus irmãos? Eu quero dizer para vocês que é uma coisa solitária. Solitária em que sentido? É que se nesses 20 anos de igreja presbiteriana de Tambaú, vocês soubessem com o que nós, liderança da igreja, temos que lidar, o que nós temos que compreender e solucionar, nenhuma pessoa pensaria diferente a não ser da seguinte maneira: esses homens precisam das nossas orações, precisam do nosso suporte, precisam do nosso encorajamento. Porque se os pastores são pagos para isso, eu fico olhando para os 5 presbíteros que nós temos e os outros que nós já tivemos e dizemos assim, eles têm vida como qualquer outro e ainda assim passam às vezes madrugadas a fio para ao final trazer uma solução, assim como os diáconos da igreja o fazem, e nem sempre ser compreendidos. Até porque para a preservação da igreja, todas as questões e detalhes daquela situação nem são conhecidas de todos. É algo parecido com pai e mãe, que não abre todas as dificuldades que tem para os filhos. Assim também é a liderança na igreja. Portanto, a solução é dada pelos apóstolos, porque cabe a eles dar a solução diante de Deus, em oração. E por isso eles deviam se dedicar cada vez mais à oração. A última lição, e que eu mencionei en passant durante a exposição, é que a obra, seja ela qual for, que você se envolver e para a qual Deus lhe escolher, inclusive essa obra que é prática, que é bem prática e operacional, precisa ser encarada por você como de fato ela é, uma obra espiritual. Várias vezes no Novo Testamento é dito a você que tudo quanto fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Tudo quanto se envolverem, se envolvam com o melhor do coração, da dedicação, servindo não a homens, mas a Deus, porque é fato. Sabe, quem serve na igreja, servindo a Deus, não se decepciona, não se frustra, não se sente subvalorizado, não se sente subestimado, subvalorizado, não se sente triste quando não é reconhecido nem elogiado, porque em última instância ele faz uma decisão que é fundamental: eu quero ter o reconhecimento de Deus ou eu quero ter o reconhecimento dos homens? Se eu quero ter o reconhecimento de Deus, Deus sabe qual é a motivação e o propósito do meu serviço, seja ele qual for. Se os homens reconhecerem, ótimo, encorajam ao meu coração e ao seu coração de servo, estimulam, a gente se alegra, mas se não, fazendo para o Senhor, não há motivo para murmuração, reclamação, desânimo, frustração, ira, reclamação contra a falta de valorização da igreja. Afinal de contas, está se servindo a Deus. Por isso, para qualquer obra de Deus, feita por qualquer um de nós, é preciso que esses critérios estejam em mente, que sejam pessoas de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, porque se assim não for, nós estaremos trabalhando para homens, e para trabalhar para homens, esperando o reconhecimento de homens, saiba, não vale a pena. Habemos diáconos. Atos 6 estabelece o primeiro momento da formação de diáconos, e a partir dali a igreja já tem uma segunda estrutura de organização. A primeira, o apostolado, para nutrição espiritual, encaminhamento espiritual, doutrinação da palavra de Deus espiritual. E agora uma segunda estrutura, para o serviço aos necessitados espiritual,
para o atendimento das demandas materiais da igreja espiritualmente. E a esses Deus encarregou os diáconos. Perceba que são dois corpos de liderança que se complementam, cada um exercendo a sua função. Que Deus assim enriqueça o nosso entendimento e a nossa compreensão desta organização da igreja que se inicia. Vamos orar nesse momento, queridos irmãos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra que nos orienta, nos instrui, que fala ao nosso coração, que traz para nós a manifestação da Tua vontade, da Tua instrução, segundo a Tua palavra nos é dada. Oramos nesta hora, Pai, que o Senhor possa aplicar ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas, dos que estão aqui presentes, dos que estão à distância, para que a compreensão desta palavra os leve e leve a cada um de nós a confiar mais na direção, na maneira como Tu mesmo organizas o Teu povo, a Tua igreja, a olhar para nós, ó Deus, como servos uns dos outros, porque a palavra de Deus diz que aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o primeiro que sirva, seja o primeiro que seja diáconos. Torna cada um de nós, ó Deus, diáconos uns dos outros, servos uns dos outros, não apenas voluntários, como se estivéssemos fazendo um favor aos outros, não. Dá-nos a compreensão que quando servimos, nos assemelhamos a Jesus, que também não veio para ser servido, mas para servir, como Ele mesmo diz. Que possamos compreender este espírito de servo, que vai além das demandas práticas e que compreenda as dimensões mais espirituais pelas quais ele deve ser exercido. Fala isso ao coração e desperta muitos para Te servirem, pois é assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém.